Senhor, que nós não viemos sair daqui, Senhor, do mesmo jeito a qual nós entramos, Senhor, mas sim nós viemos a sair transformados pela Tua palavra, meu Pai, porque o Senhor falou na Tua palavra, Senhor, que o Senhor sim é o caminho, a verdade e a vida, Pai, e que ninguém vai ao Pai senão por Ti, Senhor. Ó meu Pai, usa, Senhor, o Teu servo que tem se colocado nesta noite, meu Pai, que tem se colocado em separação, Pai, para trazer uma palavra do céu, meu Pai. Sim, Senhor, unge os seus lábios, meu Pai, unge a sua língua, meu Pai. Sim, Senhor, para que venha sair fogo da sua boca, meu Pai, e que nós viemos a ser cheios do Teu Espírito, Pai, sair cheios daqui, Senhor, com os nossos cálices transbordando, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Sim, Senhor, cada dia mais, Senhor, coloca, Senhor, as Tuas palavras no seu coração, meu Pai, e sim, Senhor, que Ele venha, Pai, a falar com a Tua igreja nesta noite, Pai, que o Senhor venha falar, Senhor, com a Tua igreja nesta noite, Pai. Nós Te agradecemos pela oportunidade, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu Te agradeço mais uma vez, Senhor Jesus, pela oportunidade. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. A Ele seja dado a honra, a Ele seja dado a glória, o domínio e o louvor. Desde já glorifico a Deus pelo amor de Cristo que nos reuniu, nos tirou da vida lá fora para que a gente estivesse louvando aqui hoje. Hoje nós estaremos dando um ensino abençoado acerca de que você que não entendeu, ou quem sabe você não enxergou na Bíblia, acerca da igreja, o que é a igreja de Cristo, como foi constituído. Quem sabe você fez essa pergunta: por que Deus escolheu o povo de Israel? Por que Deus escolheu Jesus para nascer em Israel? Por que Jesus ele é judeu? Por que ele nasceu lá naquele povo? Qual que é a particularidade daquele povo? O que aconteceu que a salvação chegou até nós? Tudo isso nós vamos falar, nós vamos meditar hoje na palavra de Deus. E é a revelação da palavra de Deus, para nós entendermos o que é a aliança de Cristo, o que se passa por esta aliança, por que Deus ele renovou a aliança, porque Jesus Cristo é o sangue da nova e eterna aliança. Então nós temos que, vamos estar meditando nisso, em o nome do Senhor Jesus. Eu queria pedir para que os irmãos já abrissem a sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo de número 19, em o nome do Senhor Jesus. Antes de mencionar aqui a leitura da palavra, eu queria estar glorificando a Deus, né? E estar profetizando os bênçãos materiais, espirituais e bênçãos sem medidas na vida da missionária Silvia e da missionária Gisele, que passaram o dia lá ajudando a minha esposa nos afazeres domésticos, nos afazeres lá de casa. Eu quero profetizar bênçãos espirituais, porque muitas pessoas veem nós como um canal de bênção, e a gente glorifica a Deus por isso. E as irmãs foram tocadas para nos ajudar a abençoar. A minha esposa está na gestação, está muito difícil para ela fazer as tarefas de casa, e eu tento fazer aquilo que eu consigo, mas a gente sabe que o homem não faz bem feito, o homem não tem tudo isso, e a gente mesmo tentando não consegue, a gente não tem condições de pagar alguém, mas Deus tocou no coração das irmãs, e as irmãs passaram o dia lá abençoando a minha casa e limpando como se fosse a casa delas, ajudando como se fosse a casa delas. Eu glorifico a Deus. Estão aqui cansadas, então eu glorifico a Deus por isso. Vê as dificuldades lá, as nossas necessidades, e Deus ele se agrada disso. Eu glorifico a Deus pela vida das irmãs. Que Deus venha abençoar em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha recompensar e retribuir cada dia mais em nome do Senhor Jesus, porque estava muito difícil mesmo para nós. Muitas pessoas vêm na nossa casa, vê alguma coisa ali fora de ordem, alguma bagunça, e sai falando, né? Mas foi Deus que tocou no coração das irmãs de ir lá ajudar. Eu tenho certeza que elas não foram vir isso porque elas não estavam indo constante na minha casa. Foi o próprio Deus que falou: a Débora deve estar passando por dificuldade, o Diego deve estar passando por dificuldade nesta área, eu vou ajudar eles. E eu glorifico. É assim, é o pouco que a igreja vai vendo a união. A igreja verdadeira é a igreja que faz isso, a vontade de Deus ajudando.
em nome do Senhor Jesus, porque se fosse outro ministério, se fosse outra igreja, iriam na minha casa e eu sair falando: a casa do pastor lá está desordenada, está lá brinquedo pro lado, tem uma criança de 2 anos, né, completando 1 ano e 8 meses, uma esposa com 39 semanas, e a pessoa ia chegar lá: olha ali, a louça do pastor não está lavada, isso, aquilo. Mas as irmãs não, elas nem foram lá para ver isso, mas foram sensibilizadas pelo Espírito Santo de Deus, e eu louvo a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. Isso é a verdadeira união de Cristo Jesus. Vamos ler então Êxodo capítulo de número 19. O Êxodo representa o livro da saída, né? Em nome do Senhor Jesus. A partir do versículo de número 3, diz assim, ó: subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: viste que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de água e vos trouxe até mim. Olha só, guarde bem isso: como vos leveis sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Agora, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino e sacerdote, a nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pode sentar, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus, aplaudindo Ele pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, fala com a tua igreja e ministra neste ensinamento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero hoje trazer neste então ensinamento que vai te abrir o teu horizonte. Você vai ver o porquê da igreja, porquê que Cristo morreu pela igreja, porquê de tudo, e qual que é o plano de Deus acerca de tudo isso. Aqui Deus, Ele está fazendo uma aliança com o povo de Deus. Ele chamou, agora Ele tirou da escravidão do Egito aquele povo que estava escravizado e fez os maiores milagres que um povo pode ver. E ali Ele fez uma aliança chamando seu servo Moisés no Monte Sinai. Então naquele monte Ele fez uma aliança com aquele povo, dizendo: vocês são minha propriedade particular, a nação santa, se vocês ouvirem as minhas palavras, viverem conforme os meus estatutos. Deus, Ele firmou uma aliança ali. Veja que Deus, Ele estabeleceu uma aliança com aquele povo, o povo judeu. Ele estabeleceu, Ele falou, está escrito: então se vocês me obedecerem. Mas todos nós sabemos, a história não seguiu assim. Logo após Moisés descer do monte, o povo já estava adorando o quê? Ídolos. Já fizeram um bezerro de ouro, já começaram a fazer as coisas, as práticas do Egito. Aquele povo nunca buscou a Deus da maneira que Deus queria, nunca andaram conforme os seus estatutos e nunca andaram conforme os seus mandamentos. Mas não parou por aí. Deus, Ele nunca desistiu daquele povo. A gente sabe que Deus, Ele seguiu ainda com aquele povo quebrando a aliança. Ele enviou servos, Ele enviou profetas, Ele enviou, fez milagres, continuou caminhando com eles no deserto. Deus, Ele nunca desistiu daquele povo. E aquele povo sempre, ele veio a se corromper, a adorar ídolos, a viver costumes de outras terras, costumes pagãos, costumes que não agradavam a Deus. E Deus, Ele sempre enviando profeta, teve os juízes, Ele fez de tudo, até mesmo que Ele enviou o seu próprio Filho Jesus. Ele enviou o seu próprio Filho para que aquele povo viesse a reconhecer. Deus, Ele tentou de tudo para que o povo viesse a reconhecer que Ele é o Deus vivo, que operou os maiores milagres, mas aquele povo não obedeceu. Então, agora, Ele enviou Cristo para que eles ouvissem. Qual que era a missão de Cristo? Eles ouviram a Ele, eles reconheceram Jesus Cristo como o Filho de Deus. Mas todos nós sabemos também que a Bíblia vai nos dizer que a pedra angular que foi rejeitada foi Cristo, foi rejeitado pelo aquele povo. Ele veio para os seus e os seus não o conheceram.
Então veja que ali aquela aliança foi quebrada. Então para isso que veio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio para refazer a aliança, o sangue da nova e da eterna aliança. Veja que Deus, ele pedia para que aquele povo se arrependesse, sacrificasse animais. Então por isso que Deus enviou o seu próprio cordeiro agora para vencer aquela aliança. Mas Jesus, quando ele esteve na terra, ele anunciou para aquele povo. Eu queria pedir para que você abrissem em Mateus, capítulo de número 21. Mateus 21, no versículo de número 43. Olha só o que diz a palavra do Senhor Jesus. Jesus, quando ele desceu, Mateus capítulo de número 21, capítulo de número 43. Jesus desceu lá e eles não reconheceram Jesus. Então Jesus, em corpo físico, ele pregou para aquele povo, dizendo em Mateus 21, 43. Olha só o que diz a palavra do Senhor nosso Deus, ó. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Olha só a promessa de Deus lá no princípio foi: vocês são meu reino, nação santa. Deus prometeu, ele estabeleceu para eles: vocês são meu reino. Se vocês andarem conforme a minha palavra, cumprir os meus estatutos, vocês serão meu reino, nação santa, o meu povo, minha particularidade. Então Jesus, ele falou, ó, vocês agora rejeitaram a pedra angular, que está dizendo o contexto. E ele diz, ó, agora o reino dos céus, o reino de Deus, vai ser tirado de vocês e vai ser entregado a outras pessoas. Então Jesus, morrendo, ele entregou agora para outras pessoas. Quem que são as outras pessoas? As outras pessoas nós vamos ler agora lá em 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro. Pedro, ele é o que? Judeu também, mas ele reconheceu isso. Pedro, ele é judeu. Em 1 Pedro 2, do versículo de número 9, Pedro, ele vai reconhecer. Olha só o que Deus vai fazer, ó. Deus tentou através dos profetas, tentou avisar, tentou mostrar de tudo para aquele povo. Então Jesus veio, eles não reconheceram, foi tirado deles o reino, porque eles eram sacerdotes. Deus chamou o povo de Israel para que eles fossem os pastores, apacentassem todos nós. Eu creio que a salvação também chegaria até nós, mas eles seriam tudo através deles, só através deles. Tanto que o povo que não se corrompeu foi o povo de Levi, que Deus deu autoridade para eles guiar aquele povo como sacerdote. O povo todo tinha que trabalhar e sustentar eles, porque eles não foram aqueles que não se corromperam. Então veja que Deus ainda teve aquela particularidade com aquele povo lá naquele meio. Então Jesus, ele vai vir, e o que Jesus faz? Ele pega e agora ele escolhe quantos discípulos? 12, para representar as 12 nações. Então, para começar agora uma nova aliança, uma aliança que não é conforme a carne. Veja que lá foi o povo que Deus escolheu conforme a carne. Então olha só o que Pedro vai dizer, um judeu que vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9: vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só o que ele vai dizer no versículo 10: antes não era povo. Opa! Antes quem não era povo? Nós não era o povo de Deus. Antes não era povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcanceis misericórdia. Veja que o sangue de Jesus agora ele vem. Nós estamos fazendo uma aliança com Cristo Jesus, e através do sangue de Cristo nós nos passamos a ser o quê? O povo de Deus, porque a gente não era o povo. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos agora a geração que? Eleita, aquele que está por debaixo da aliança de Cristo, aquele que está por debaixo do sangue de Cristo. Se nós olhar também, vamos lá em Apocalipse capítulo de número 1. Apocalipse 1, do versículo de número 6, Apocalipse 1,
6, olha só o que vai dizer, ó. Olha só, vamos ler a partir do 4 então. Apocalipse 1, 4. João, e as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos que têm os 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja dada a glória, o poder para todo sempre. Amém. Então vocês entenderam, amados irmãos? Quem que eles chamou agora para ser rei e sacerdote? Aquele que está lavado na aliança. Não é o pastor Diego. Ele não falou: Pedro, é tu que vai pregar. Ele separou os discípulos e foi todos que pregaram. Então todos nós somos responsáveis por anunciar. É por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente leva o nome de Cristo. É por isso que quando a gente se torna cristão, que a Bíblia vai nos dizer que os discípulos foram chamados porque eles se pareciam com quem? Com Cristo. Então veja que agora Cristo, ele morreu e nos fez reino e sacerdote através do seu sangue, para nós anunciar aquilo que ele fez em nossa vida. Nos tirou das trevas e trouxe para a luz, para que a gente fosse mensageiro da palavra. Veja que lá em Êxodo, Deus queria isso para aquele povo, mas o povo rejeitou. O povo continuou adorando o que? Bezerro de ouro. Continuou adorando ídolos, imagem e escultura. Por que esse ensinamento? Porque você que está vindo na igreja e só quer bênção, só quer vitória, não entendeu o evangelho. Deus, ele não te chamou para que tu viesse vir mendigar o pão, para que tu viesse mendigar bênção. Ele te chamou para que você viesse ser rei e sacerdote, para que tu viesse estar anunciando, para que tu viesse estar estendendo a mão, ajudando os seus irmãos. Ele disse: Pedro, o diabo, ele me pediu a tua alma para cirandear em cima de vós, mas eu intercedi e roguei por vós. E tu, quando se converteres, ajude o teu irmão. Então a intenção daquele que se converte é o quê? Ajudar o seu irmão. Por que que as pessoas querem só vir receber ajuda e não querem estender a mão, não querem ajudar? É porque não entenderam a palavra de Deus, não entenderam que Deus nos chamou para ser mais do que vencedor, não entenderam o propósito de Deus, que Deus queria: vocês vão ser nação santa e vocês vão abençoar todos os povos e todas as nações, serão particularidade minha. Mas agora Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos essa particularidade. Ele estendeu a todos nós, porque é mediante ao sangue de Cristo Jesus. Pastor, ele não, então Deus quebrou a aliança, desfez com o povo judeu? Não, ele estendeu. Aquele judeu que aceita Jesus, ele faz parte também, porque não é agora só uma nação física, não é uma nação, um lugar físico. Porque se nós parar para analisar, ali ele escolheu um povo físico, e Deus, ele não olha nós conforme a carne. Por quê? A Bíblia vai nos dizer que Deus enviou o seu Filho unigênito, Deus enviou o seu primogênito. E Deus, lá no princípio, ele pedia para que sempre o primogênito fosse consagrado a ele. O primeiro homem que nascesse de mulher era consagrado a Deus, separado para Deus. Ele era participante das bênçãos, o filho mais velho, o primeiro filho homem. E eu pergunto para vocês: quem que é o primogênito de Deus? Jesus. Jesus, ele é o primogênito de Deus. Mas espera aí, ele não veio primeiro. Quem veio primeiro? Adão. Adão foi o primeiro homem, porque Adão não é o filho de Deus. É mais fácil Adão ser filho de Deus do que muitas pessoas que pensam que são filhos de Deus aí fora. Sabe por quê? Porque Deus criou ele e ele criou Eva. Ele foi o primeiro homem a ser criado. O primogênito era para ser Adão? Não. Virou Cristo, porque Deus, ele vê conforme o Espírito, não vê conforme a carne. Porque Adão foi desobediente, não cumpriu com a palavra de Deus. Mas agora o primogênito dele, que ele considera, é aquele que foi obediente até a morte, Jesus Cristo de Nazaré. Veja a importância de você ser obediente a Deus e à Escritura de Deus. Veja
que isso não é uma particularidade feita para Jesus. Foi assim com Caim, porque a Bíblia vai nos dizer que Caim foi o primeiro a nascer, mas ele foi do maligno e matou o seu irmão, e aí Deus se agradou da oferta de Abel. Então a primogenitura veio a Sete, porque Caim não, ele era do maligno. Veja que as bênçãos também não caiu sobre Esaú, que foi agora, ele rejeitou a primogenitura, entregou a Jacó. Porque Deus já tinha falado para a esposa de Isaac, dizendo: aí são duas nações, o menor servirá ao maior. Então ela já sabia, a mãe já sabia, porque Deus já sabe de todas as coisas. O menor serviria o maior. Então ele já sabia. Então veja que lá dentro já foi revelado que Esaú, ele ia desdenhar a primogenitura. Então foi isso que o povo de Deus que foi escolhido lá desdenhou. Pastor, então se enquadra nós agora, a igreja. Amém, Jesus morreu, eu faço parte desta aliança. Mas se tu não obedece a palavra de Deus e não anda conforme a palavra de Deus, tu está fora da aliança. Veja que o sangue foi um sangue inocente, o sangue diverteu. Jesus disse: aquele que não guarda as minhas palavras, aquele que diz que me ama e não guarda as minhas palavras e não pratica, esse é mentiroso. E a gente sabe que o mentiroso não era do reino dos céus. Tem muitas pessoas ainda fazendo, pastor Anderson, o que faz o povo de Israel: idolatrando, idolatria, prostituição, amor aos tesouros do Egito, amor às vaidades do Egito, amor às coisas do Egito, que era isso que aquele povo estava fazendo. E não queriam andar como as santas e mulheres de Deus, porque a Bíblia diz que Sara andava com pudor, não andava com essas coisas do Egito. Então nós temos que entender, amados irmãos, que a primogenitura também não se estendeu ao filho Ismael. Se tu parar para analisar, o primeiro filho de Abraão foi com a empregada, com a escrava. E veja só que Deus não deu para ele a primogenitura. Ele pegou: Abraão, chama o teu filho Isaac, chama o teu único filho. Opa, peraí, ele não teve mais um filho? Deus não aprovou? Mas aquilo era conforme o quê? A carne. Tudo que é conforme a carne, porque Abraão quis dar o seu jeito de dormir com a escrava, porque ouviu a mulher, mas não era. Eles quiseram fazer algo para estender a promessa do jeito deles, mas a promessa não vem do jeito deles, a promessa ela vem do jeito de Deus. Tem muitas pessoas que estão vivendo nesta aliança como Isaac, querendo fazer do seu jeito, querendo entrar no céu de qualquer maneira, querendo arrumar a maneira de entrar no reino dos céus. Mas não é assim que nós entramos, não é assim que nós entramos. Como eu costumo falar, todo mundo arruma um jeitinho brasileiro de entrar no céu, mas para entrar no céu não tem como ter jeitinho brasileiro, porque como nós lemos na escritura, nós não somos da nação brasileira, e sim nós somos da nação santa, aqueles que foram eleitos para entrar no reino dos céus, a nação eleita, nação santa, pura e imaculada. Então não tem como arrumar um jeito. Eles estão arrumando um jeito, uma maneira. Então, amados irmãos, veja que o povo rejeitou a promessa, o povo retardou a promessa, não quis andar conforme o estatuto de Deus. Deus enviou servos, Deus enviou profeta, e o povo ainda não obedeceu. Alguma semelhança com os dias de hoje? Alguma semelhança com o povo de Deus nos dias de hoje? Acontece isso, está acontecendo. Deus envia servos, envia profetas, Deus anuncia, mostra, prega a sua palavra, o Espírito Santo de Deus anuncia na igreja, mas eles não querem continuar na idolatria, pornografia, querem continuar da mesma maneira. Jesus, ele arrebatou seu próprio servo João e alertou a igreja, a carta que a gente estudou, as 7 igrejas. Então por isso que nós estamos estudando a igreja verdadeira. Qual que é a igreja verdadeira? A que anda conforme os princípios da palavra de Deus e que vive pelo Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 8, que nós vamos ver quem é filho de Deus, porque todo mundo diz que é filho de Deus. Hoje todo mundo diz que é filho de Deus, mas Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Olha só o que diz a palavra de Deus, que é maravilhosa e genuína. Olha só: pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de
adoção, pelo que clamamos, Abba, Pai. Olha só, nós fomos adotados. O que é uma pessoa adotada? É uma pessoa que não tem pai. Nós estávamos sem pai e agora Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nos enviou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, através do Espírito Santo, nós somos adotados e clamamos Abba, Pai. Foi isso que Jesus explicou para Nicodemos, que ele não entendia. Nicodemos, tu é todo instruído na lei, mas tu não sabe que tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne. Veja que Adão nasceu carne. Veja que Esaú nasceu carne, Isaac nasceu carne. Eles nasceram primeiro. Mas Deus, ele não vê conforme a carne, e sim conforme o Espírito. É por isso que a gente tem que ter um nascimento espiritual. Porque se tu estiver vindo na igreja só na carne, sentado ali, sem querer buscar as coisas espirituais, o sobrenatural de Deus, tu não vai se salvar. E eu, como pastor, sou responsável em te apresentar o Espírito Santo, porque foi isso que o pastor dos pastores fez. Ele disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai, e o lugar que eu vou vocês não podem ir, mas agora virá um depois de mim. E ele falou: eu não vos deixarei o quê? Órfão. Eu não vos deixarei órfão. Olha aí então, ó, não vos deixarei sem Pai. Depois de mim virá o Pai, o Espírito Santo Consolador, e Ele vos guiará e testificará de mim. Veja que Jesus, ele disse que todo o tempo: Pedro, vem, me segue, que eu vou te fazer pescador de homem. Aonde ele passava, ele pedia: vem, me segue. Falava para aquele jovem rico: pega o teu dinheiro, vende tudo para os pobres e me segue. Mas agora chegou um momento que ele falou: não me segue mais. Agora depois de mim vai vir outro, o Espírito Santo da promessa. Eu interroguei ao Pai. Eu posso ver Jesus, o plano da salvação, a ressurreição, não foi somente para que a gente recebesse a salvação, mas que a gente estivesse tendo um consolo aqui na terra. Porque ele sabia que era necessário que os discípulos ficassem mais um tempo aqui. Ele disse: Pai, eu não peço para que os tire do mundo, mas peço para que livre do mal. Então ele sabia que era necessário, mas ele não nos deixou abandonado. Ele enviou o Espírito Santo dele. Eu fico imaginando Jesus na sua ascensão, subindo aos céus, os anjos abrindo o portal para que entre o Rei da Glória, chegando diante do trono, o Pai querendo abraçar o Filho. Sabe o que ele fez mesmo no corpo espiritual? A Bíblia vai nos dizer que ele intercedeu, ele interrogou ao Pai para que nos enviasse o Espírito Santo Consolador. Ele pensou em nós mesmo depois, olha só, da sua ascensão. E hoje as pessoas vêm para a igreja e não buscam o Espírito Santo, buscam bênçãos materiais, buscam carro, buscam casamento, mas não buscam estar na presença de Deus. Somente a presença do Espírito Santo não satisfaz, é pouco para elas. Se a presença de Deus, a presença do Espírito Santo não te satisfaz, você não está bem com Deus ainda. Porque a presença do Espírito Santo de Deus satisfaz tudo. Lembra quando tu te converteu? Que tu aceitou Jesus e sentiu o toque do Espírito Santo de Deus? Tu não pensou em casamento, tu não pensou em conta bancária, tu não pensou em carro, tu não pensou em trabalho. Tu só queria sentir a presença e a glória de Deus. Tu só queria estar cheio do Espírito Santo. Tu não via a hora de ir para o outro culto para buscar a presença de Deus e carregar a presença do Espírito Santo de Deus. Porque todo aquele que se converteu verdadeiramente, ele aceitou Jesus, sentiu a presença, ele não olhou para problema nenhum, ele queria gritar para todo mundo dizendo que aceitou Jesus. Queria pregar para tudo que era amigo, tudo que era familiar, dizendo que era tão bom aquilo que ele estava sentindo. Esse é o amor que a gente deve buscar. Esse é o Espírito Santo que a gente deve buscar. Porque a Bíblia vai nos dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo também há de nos ressuscitar no último dia. Então seja cheio do Espírito Santo, que Ele vai te ressuscitar. Amados irmãos, veja que nós temos também uma mãe. A Bíblia vai nos dizer em Gálatas capítulo 4. Coloca aí Gálatas capítulo 4 na sua Bíblia, e nós vamos ver a real intenção. Então nós podemos entender, amados irmãos, todo o plano de Deus. O povo rejeitou. Irmãos, Deus, ele quebrou com a promessa do povo? Não. Ele tem uma promessa para o seu servo Abraão, e Abraão não quebrou a aliança. Mas nós somos também filhos de Abraão. Por isso que Jesus disse: até dessa pedra eu posso fazer Abraão. Porque Abraão é o nosso pai, o quê? Na fé. Através da fé, porque foi pela fé que ele foi lá e entregou o seu filho Isaac. Então através da fé
nós nos tornamos filhos de Abraão, não através da carne, não através da descendência. Então Abraão, ele é o nosso pai da fé. Então Deus estabeleceu a promessa pela fé, porque a nossa salvação é pela fé. Então a fé é muito mais importante do que a carne. E veja que um dos frutos do Espírito é também, um dos dons do Espírito é a fé que o Espírito nos dá. Mas vamos ver agora o que diz em Gálatas capítulo de número 4, no versículo de número 24, a partir do 24, ó. O que deve ser entendido como ilustração, pois estas mulheres são as duas alianças. A aliança do Monte Sinai é gerado filhos para escravidão, que é Agar. Para um pouquinho aí. A Bíblia está nos dizendo em Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 24, que Moisés fez uma aliança onde? Qual que era o monte? Sinai. Então aquela aliança lá é para escravidão. Aquela aliança é escrava, trouxe para a escravidão. E o que liberta Jesus? Aquela aliança é para a escravidão. Olha só no versículo 25, ó. Ora, Agar é Sinai, o monte da Arábia, o que corresponde a Jerusalém atual, a Jerusalém que está lá, que o povo idolatra, diz que é a cidade santa, porque é escrava dos seus filhos. A Jerusalém que é de cima, porém é livre, o qual é a mãe de todos nós, a nova Jerusalém. Olá, Basuri cantarai. Então a Jerusalém atual é a nossa o quê? A Jerusalém atual é escrava. E a Jerusalém, a nova Jerusalém, é a nossa mãe. Um nascimento o quê? Espiritual, que Jesus falou. Aquele que é nascido da água e do Espírito, Nicodemos. Tu nasceu aqui em Jerusalém, mas não é essa daqui. Essa vai perecer, porque aqui tudo vai ser destruído, vai ser derribado. Mas agora você tem que ter um nascimento espiritual para ser filho do quê? Da livre, da Jerusalém dos céus. Então é por isso que nós somos daquela nação. Sabe o que as pessoas gostam de falar? A pátria amada, mãe gentil, né? A pátria amada diz ser uma mãe brasileira, gosto de falar. Mas a nossa mãe, ela é a nova Jerusalém. Nós somos peregrinos em terra estrangeira, nós não somos daqui. Nós somos a nação de Deus, o Israel de Deus. Então é isso que a gente deve entender. Então, amados irmãos, tudo isso a gente entende o propósito de Deus, que a gente deve viver conforme o reino dos céus, que a gente deve viver conforme a aliança de Cristo, nascer espiritual. E depois nós vamos estar fazendo um ensino do perigo dos cristãos que estão andando conforme a carne, porque conforme a carne leva à condenação. A carne te leva à condenação. Um dos piores inimigos é a carne. A carne é o pior inimigo do homem e da mulher. E aquele que vive conforme a carne vai à condenação. O povo de Israel foi condenado porque eles adoraram a Deus na carne. E amados irmãos, agora então, para que a gente venha entender tudo isso, para falar também aí acerca do final dos tempos, porque este ensinamento a gente terminar, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 12, que daí nós vamos entender tudo agora que causa confusão na mente do povo, porque muitos dizem: ah, essa mulher representa Maria, essa mulher representa a igreja, essa mulher representa Israel. Veja que ali Paulo escreveu a carta de Gálatas, e ele vai deixar, o exemplo é esse. Tem as duas, tem a mulher que é terrena, escravidão do Sinai, mas nós somos da aliança do Monte Sião. Nós somos da aliança do Monte Sião. Então o Monte Sião, aquela pedra que desceu lá sem auxílio de mão, que é Cristo, e desse pouco a Babilônia. Agora nós vamos entender em Apocalipse capítulo de número 12 quem é aquela mulher. Então esta mulher representa o povo de Deus espiritual, a nossa mãe espiritual, a nossa nova Jerusalém espiritual. Olha só, vi um grande sinal no céu, uma mulher que era vestida do sol. Por que ela é vestida do sol?
o sol da justiça, Jesus, o brilho. Esta mulher está com o brilho da justiça nela, tendo debaixo dos seus pés a lua. Por que debaixo dos pés a lua? Porque a lua representa o que é a noite, a lua representa as trevas. E quem está tudo debaixo dos pés de quem? De Jesus. Está também agora debaixo dos pés ali as trevas, todo o principado, todo o domínio do seu poder. E uma coroa que tinha 12 estrelas na cabeça. As 12 estrelas que começam agora pelas 12 tribos, que se estenderam ao quem? Aos 12 discípulos. Então nós vamos ver agora no versículo de número a estrela sobre a sua cabeça. A gente vai ver agora. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então esta mulher estava grávida. Esta mulher estava grávida para dar à luz de quem? De Jesus. Vamos lá no versículo de número 4, porque ele vai falar outro cenário. No 4 ali: e a sua cauda levou entre si uma terça parte do céu. Que aí a Bíblia está relatando acerca de Satanás. E por que conta 12 histórias? Para frisar que é o diabo mesmo que vai vir para perseguir essa mulher. E o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que dando à luz lhe devorasse o filho. O que Satanás fez com Jesus Cristo? Ele queria matar Jesus, ele queria devorar o Filho de Deus. Mas o que Deus aconteceu com o Filho de Deus? Ele foi o que? Levado para o céu. Olha só. E ela deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui está falando de Jesus. Jesus, ele nasceu desta mulher, a mulher da promessa. Então nós somos filhos também da promessa. Também Jesus, ele nasceu e ele foi arrebatado e levado ao céu. Agora, para nós entender, no versículo de número 6: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que lhe fosse alimentada 270 dias. Olha só, irmãos. Então Jesus já foi arrebatado e agora a mulher está no deserto. Então ela prestes agora que vai acontecer nos finais dos tempos, para a gente entender o que acontece agora na grande tribulação, que a mulher vai ser perseguida. Quem que é a mulher? A mulher é a igreja, representa nós, o povo de Deus. Essa mulher que Jesus nasceu de lá, daquele povo, mas agora ela se torna uma mulher, ela se torna a mulher espiritual. Nós já vamos ver isso em nome do Senhor Jesus. Se você pegar aí, você que tem uma calculadora, calcule 1270 dias, 1270 dias, 1260 dias. Se tu pegar 1260 dias dividido por 365 dias, vai dar por em média de 3 anos e meio. Que é isso que a Bíblia diz também, que vem o anticristo reinando 7 anos. Então 7 anos ele vai reinar, dá 3 anos e meio. Então veja que Deus já tinha um lugar preparado para proteger o que? A mulher, o povo de Deus, para proteger aqueles que são filhos de Deus. Olha só, Jesus, vamos ver lá no versículo de número 13, ó. E quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas grande, 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, para o seu lugar, onde é sustentado por um tempo, tempos e metade de tempo, metade de um tempo. E foram fora da vista da serpente. Aqui agora a Bíblia está falando o quê? Que a mulher vai ser, ganhou uma asa. O que eu vi uma irmã que disse que viu anjo no céu, que viu uma mulher que tinha asas. Esta mulher que tem asas, ela sempre na Bíblia vai representar o quê? A igreja.
ela representa a igreja. Por que representa a igreja, pastor? Porque agora esta mulher, ela se torna um nascimento não conforme carnal que a gente viu, e sim um nascimento espiritual. Essas asas é um corpo espiritual que representa agora o Espírito Santo. Porque lembra que Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu com forma de quê? Pombos. Então, uma representação como de asas que desceu sobre Jesus. A gente começou a leitura em Êxodo 19, versículo de número 3. Volta lá, vamos voltar lá e vamos examinar Êxodo 19, versículo 3. E vamos ver se a Bíblia testifica, porque eu gosto da palavra de Deus, eu gosto de buscar as revelações orando, e Deus vai nos mostrando. Êxodo 19, versículo de número... Segura aí também o dedo em Apocalipse, que nós vamos voltar lá. Êxodo 19, versículo de número 4, olha só. Viste o que fiz nos Egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e trouxe até mim. Olha aí, ó. O que Deus está falando para a mulher? Viste como eu levei vocês do Egito como asas de águia. A mesma asa de águia que a mulher recebe, Deus levou como asa de águia. O Espírito Santo de Deus agora está simbolizando a mesma coisa. E se parar para analisar, irmãos, Faraó estava perseguindo o povo de Deus. Aonde? No deserto. E o povo de Deus estava fugindo. E a gente sabe o que aconteceu. Deus abriu o quê? O mar para o povo passar. Vocês lembram dessa história? Deus abriu o mar para o povo passar. Veja que isso foi antes de Cristo ou depois de Cristo? Antes de Cristo. E agora a gente vai ver essa mesma história se repetir. As asas agora sobre a mulher, a igreja espiritual sendo guardada. E nós vamos ver agora no versículo de número 15, ó. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher águas como de um rio, e assim, a fim de fazer com que ela fosse arrebatado pelas correntes. Mas a terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara sobre a sua boca. Veja que a mesma coisa que aconteceu. Estava no deserto, tinha água, mas o que? Deus o protegeu. Deus guardou. Agora a terra ajudou, abriu a boca para que a mulher fosse protegida. Aqui está falando a perseguição da mulher. Da onde que nós somos o que? A nossa mãe, a nossa Nova Jerusalém. A perseguição da Nova Jerusalém espiritual na terra, com um corpo espiritual, com as asas que é o Espírito Santo de Deus. E Deus guardando a igreja, fugindo da serpente, e a serpente vindo para pegar. Primeiro ele guarda um tempo onde que é fora da vista, depois ela vem para tentar perseguir. Então a gente vai ver que não é o povo judeu, que não é Maria, porque Maria não foi perseguida, Maria já morreu. A igreja católica diz que esta mulher é Maria. Então a gente quebra com essa hipótese. Não tem como ser Maria, não tem como ser ela, porque ela já morreu. E também a gente vai quebrar a hipótese de ser o povo judeu. Não tem como ser a perseguição do povo judeu e o povo judeu ser guardado, e sim ser a nossa nova pátria, a nossa Nova Jerusalém, a nossa mãe, que a gente leu lá. Vamos ver só no versículo 17. Então o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Opa! Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos o que? Filho de Deus, adotados, filhos então desta nova pátria, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O povo judeu não adora Jesus como Salvador. Eles estão esperando ainda o Elias que há de vir. Eles estão esperando o Messias. Eles estão esperando, então não pode ser o povo judeu. Eles não dão testemunho de Jesus. Eles não dão testemunho de Cristo. Isso daqui é a igreja agora que dá testemunho de Cristo. Porque tem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo dará testemunho de mim. Veja que está falando aqui na grande tribulação.
A Bíblia deixou claro que é o diabo que caiu, que vai vir para perseguir a igreja no final dos tempos. E a igreja vai ser guardada por Deus, como Deus guardou o povo no Egito através das suas asas. Então vai ter a tribulação, e a igreja vai ser guardada, porque está escrito ali. E a gente viu tudo o discernimento espiritual de Gênesis a Apocalipse. A gente está passeando, porque em Gênesis José teve a visão também agora das 12 estrelas, do sol, da lua. Veja que tudo aqui está na Bíblia. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então, amados irmãos, aqui a gente buscou aqui o discernimento espiritual e aprendeu hoje acerca da proteção da igreja. A igreja verdadeira vai ser protegida. Lembra que a gente falou? Qual que é a igreja que quer ser protegida? Aquela que mesmo com pouca força, menos nas tribulações, ela guardou o quê? A palavra de Deus, perseverou na palavra de Deus. E hoje agora a gente entrou minuciosamente nesta mulher, para que a gente entendesse tudo isso. Quem que é esta mulher? Aonde ela teve outros filhos. E quem são os outros filhos? Somos nós, que somos filhos de Deus. Ali está falando agora da mulher do céu. Está falando da mulher que nos gerou através da sua promessa. Nós somos herdeiros da promessa através da fé. E a igreja verdadeira que guarda o mandamento da palavra de Deus, que anda conforme a palavra de Deus, dando testemunho de Cristo. Pastor Anderson, como que eu dou testemunho de Cristo? Como que eu dou o testemunho de Cristo? A Bíblia diz que eles foram chamados cristãos porque se parecia com Ele, se vestia como Ele, falava como Ele, se portava como Ele. Como é que eu vou dar testemunho de uma pessoa? Assim, eles vão ver Deus na tua vida. Então os crentes que não estão dando testemunho de Cristo vão ficar, vão ter que morrer, vão ter que ser decapitados, vão ter que sofrer. Grande vai vir as tribulações do tempo. Mas a Bíblia fala claramente que Deus vai sustentar essa mulher. Ele tem um lugar preparado, que lá ela vai ser alimentada. Deus já tem um lugar preparado para te alimentar, para guardar. Então veja que maravilhoso, tudo aqui escrito. Muitos dizem que o Apocalipse não é para ser desvendado. Mentira. Nós lemos também em Apocalipse 1 que revelação dada por Jesus aos seus servos para revelar o que há de vir. Então é para saber, está escrito, é para revelar, é para buscar. E ele diz mais: bem-aventurado aqueles que leem e entendem as escrituras desse livro, porque breve está vindo o tempo do reino dos céus. Então nós somos aventurados, bem-aventurado, porque nós estamos aqui meditando. Não tem ninguém rodando, sapateando, pulando, gritando, mas nós estamos buscando as bem-aventuranças do reino dos céus. Oh, glória a Deus! Oh, Senhor! Deus é fiel, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, fiel a essas palavras. Veja que o ensino fluiu hoje, e você entendeu o propósito de toda a igreja. Veja que é muito complicado adorar a Deus na carne, que aquele que está na carne perde. O povo de Deus perdeu a aliança. Mas pastor, Deus, ele não tem mais aliança com o povo judeu. A Bíblia relata que Deus vai salvar ainda 144 mil das tribos dele. Então Deus ainda, veja que Deus é tão misericordioso, que Ele ainda separou um povo para ser salvo naquele último dia. Como, pastor, que vai ser salvo? Se é através de Jesus Cristo. O anticristo vai se manifestar, e quando o anticristo se manifestar, eles vão reconhecer o erro que fizeram, e vão se arrepender e vão dar testemunho de Cristo. E a Bíblia diz que ninguém confessa Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, se não for pelo Espírito. Ninguém diz que Jesus é o Filho de Deus se não for pelo Espírito. Ele disse: Pedro, o que foi te revelado foi pelo Espírito. Então a Bíblia relata também, nós vamos estudar nos próximos ensinos, que os anjos falaram: não danifique a terra ainda, que a gente tem que selar aqueles que têm a promessa, os 144 mil. Então os anjos vão vir agora para selar, enviando o Espírito Santo de Deus ali, eles vão ser selados. Por que os anjos, pastor? Porque vamos estar vivendo uma grande tribulação. Não tem mais como eu ir lá pregar para convencer. Então os anjos vão selar aquelas pessoas. Por que eles vão selar? Porque sem o Espírito Santo não tem salvação. A salvação pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quem te convenceu que tu era pecador? Quem te convenceu que Jesus morreu na cruz? Tu viu, tu estava lá. Jesus apareceu fisicamente na tua casa e falou: eu morri por ti. Não vai dizer: guardais o selo que vocês têm, porque vocês foram selados pelo Espírito da
promessa. Oh, glória a Deus! É esse o selo do Espírito Santo, o selo da promessa, o selo que alcança a salvação. Muitos não querem dar glória a Deus, muitos não querem dar glória ao Pai e ao Espírito Santo. Então a gente vê as pessoas sendo enganadas, o testemunho de Jeová dizendo que é eles, que são 144 mil, dizendo que é isso, que é aquilo. Não, é quem tem o Espírito Santo, quem tem o Pai, o Filho e o Espírito, porque os três testificam de um só. Então nós temos que testificar, nós somos corpo, alma e espírito, estamos em um só. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Espírito Santo de Deus desceu na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então os três trabalham junto para nos salvar. E depois disso não tem mais como ter salvação. Então nós vimos hoje que a igreja será guardada, e mais para frente veremos outros assuntos em nome do Senhor Jesus. Vamos estar então louvando a Deus. Eu vou louvar um hino e nós vamos terminar, porque eu estou inspirado para louvar o meu Deus, né? E nós estaremos... Vamos louvar a Deus e terminar em nome do Senhor Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Em espírito, em verdade, igreja, em verdade, te adoramos, Senhor. Oh, glória a Deus, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Oh, glória a Deus, breve estaremos na casa do nosso Senhor, breve estaremos com Ele, adorando Ele para sempre e todo sempre. É para isso que nós
nós nascemos, Senhor. Oh glória, oh glória. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Oh glória a Deus. Ele disse: eis que vou preparar um lugar, pois a casa de meu pai tem muitas moradas. Aleluia, Deus poderoso.